irmãos. This year we celebrate the 500th birthday of that great work of God known as the Reformation. Esse ano nós celebramos o aniversário de 500 anos daquela grande obra de Deus conhecida como a Reforma. The Reformation recovered several important elements of the Christian faith. A Reforma recuperou elementos importantes da fé cristã. And the most foundational of those elements is undoubtedly the authority of Scripture. E o elemento mais fundamental destes elementos é, sem dúvida alguma, a autoridade da Escritura. Without that pillar of the Reformation known as sola scriptura, everything else crumbles. Sem essa coluna, essa fundação da Reforma, conhecido como a sola Escritura, tudo mais desmorona. The Bible is where it all begins for us in terms of our history and identity as Reformed churches. A Bíblia é onde tudo começa para nós, em termos de nossa história e identidade como igrejas reformadas. And that has continuing consequences into the present day. E isso tem consequências que continuam nos dias de hoje. Today we would like to believe that what sets us apart as Presbyterian and Reformed churches is that we maintain a high view of Scripture. Hoje nós gostaríamos de crer que o que nos diferencia como igrejas reformadas e presbiterianas é que nós mantemos um alto grau, uma visão alta da Escritura. And we do that not only in principle but also in practice. E nós não fazemos isso apenas em princípio ou teoria, mas também na prática. What should set us apart is that we desire to more consistently conform ourselves to everything in the Scriptures. O que de fato nos distingue é que nós desejamos fazer tudo consistentemente de acordo com as Escrituras Sagradas. Because when Scripture speaks, our God speaks. Porque quando a Bíblia fala, o nosso Deus fala. And that includes everything God has to say about how we, as a church community, engage a world lost in darkness. E isso inclui, então, como Deus nos ensina, como uma comunidade eclesiástica, a nos achegar ao mundo em perdição. Because of our aim to adhere to the Bible, por causa do nosso foco em nos apegarmos à palavra, there are certain things that set us apart when it comes to evangelism and church planting. Há coisas que nos distinguem, então, quando falamos a respeito de evangelização e plantação de igreja. If we are consistent, a Reformed or Presbyterian church should be different from a Lutheran church. Se formos consistentes, uma igreja reformada ou presbiteriana deve ser diferente de uma igreja luterana. Or a Pentecostal church or a Baptist church. Ou batista ou pentecostal. In this talk, I want to lay out some of the ways in which being Reformed makes us different when it comes to evangelism and church planting. Nessa palestra, eu gostaria de mostrar algumas formas que nos tornam diferentes enquanto reformados no que diz respeito à evangelização e plantação de igreja. Now, from this point forward, please understand that when I use the word Reformed, I also include Presbyterian under that word. Daqui para frente, por favor, entenda, quando eu usar a palavra reformado, eu também incluo presbiteriano nisso. Both Reformed and Presbyterian churches hold to Reformed theology. Tanto a igreja reformada quanto a presbiteriana defendem a teologia reformada. We're all Reformed. Nós somos todos reformados. And before we begin, I also want to make a couple of explanatory comments. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns comentários explicativos. First, our focus this evening is not going to be so much on what makes our personal evangelism different. Primeiro, o nosso foco nessa noite não vai estar ligado a uma questão da evangelização pessoal ou como isso é diferente. But how the evangelistic church community is different. Mas como a comunidade da igreja, que é evangelística, como ela é diferente. So our focus is more on the corporate aspects of outreach. Então, o nosso foco vai ser mais nos aspectos corporativos do evangelismo. More on the corporate than on the individual. Mais no corporativo do que no individual. Now there is some overlap. Eles vão se misturar na palestra. But the emphasis is on how we approach the world as a church. Mas a ênfase é como nós abordamos o mundo enquanto igreja. And so also some of the things I'm going to be saying are also related to church planting as well. E eu vou lidar também com o aspecto de plantação de igreja. Second, a moment ago I mentioned consistency. Em segundo lugar, um momento atrás eu falei sobre consistência.
As Reformed churches, we are not always consistent with what we say we believe. Como igrejas reformadas, nós não somos sempre consistentes com aquilo que nós dizemos e cremos. However, we want to strive for consistency with the full scope of Scripture. Entretanto, nós queremos lutar por consistência em relação a toda a Escritura. But there's another side to that. Mas há um outro lado a isso. Sometimes non-reformed people are not always consistent either. Às vezes, os não reformados também não são consistentes. And that can be a good thing. E isso pode ser muito bom. That can be something to be thankful for. Isso nós podemos ser gratos a isso. So it could very well be that some of the things that I'm going to identify as distinctives of Reformed evangelism and church planting can be found with others who are not Reformed. Então pode ser então que ao identificarmos essas características distintivas da evangelização e plantação de igrejas reformadas, nós podemos encontrar essas coisas em lugares que não são reformados. While they are Reformed distinctives, Enquanto essas coisas são características distintivas reformadas, because of inconsistencies for whatever reason, por causa de algumas inconsistências, they are not necessarily exclusive to us. elas não são necessariamente exclusivas a nós. So from here, I want to mention 6 distinctives of Reformed evangelism and church planting. A partir de agora, eu gostaria de mencionar 6 características distintivas da evangelização e plantação de igrejas reformadas. And these are 6 things that are taken from the Scriptures. E são 6 coisas que são tiradas das Escrituras. And they set us apart when consistency prevails. E de fato nos distinguem quando a consistência prevalece. The first is centrality of word and sacrament ministry. A primeira é a centralidade do ministério da palavra e sacramento. For a Reformed church, what is central in the Bible is central for us. Para uma igreja reformada, aquilo que é central na Bíblia é central a nós. Like Paul in 1 Corinthians 2 verse 2, we say that we know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Como Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, nós dizemos também que não conhecemos absolutamente nada, exceto a Jesus Cristo e a Ele crucificado. In other words, the gospel is central. Em outras palavras, o evangelho é central. And by gospel, I mean the good news of redemption. E por evangelho eu quero dizer as boas novas da redenção. The good news of life in God's gift of His Son, Jesus Christ. As boas novas da vida no dom de Deus, do seu Filho Jesus Cristo. We're all about bringing the glad tidings of grace and salvation in the Savior. Nós todos queremos levar a pecadores as boas novas da graça e da salvação no Salvador. We want to see those who are not yet Christians become Christians through the gospel. Queremos ver aqueles que ainda não se tornaram cristãos se tornarem cristãos pelo evangelho. Furthermore, we also want those who are already Christians to be strengthened in their faith through the gospel. Além disso, queremos também que aqueles que já são cristãos que sejam fortificados na fé pelo evangelho. All Christians need that strengthening. Todos os cristãos precisam dessa fortificação. Whether they've been Christians for many years or just for a short time. Quer sejam cristãos há muito tempo ou há pouco tempo. Now there is a set way in which this gospel ministry happens in Reformed churches. Nesse caso, há uma forma estabelecida em como o ministério do evangelho acontece nas igrejas reformadas. There are what we call means of grace. Eles são aquilo que nós chamamos de meios de graça. Means of grace are the things that Christ has instituted for both the creation and the consolidation of faith. Meios de graça são aquelas coisas, então, que o próprio Cristo instituiu para a criação e a consolidação da fé. Means of grace are ways in which God comes to us and does His work in us through His Holy Spirit. Meios de graça são as formas como Deus vem até nós e faz a sua obra por meio do seu Santo Espírito. And there are 2 means of grace. E há 2 meios de graça: The preaching of the word and the administration of the sacraments. a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Now, I should say that there have been some Reformed people who have argued that prayer should also be regarded as a means of grace. Eu deveria dizer aqui que há alguns reformados que defendem que a oração também é um meio de graça. In fact, the Westminster Larger Catechism says that prayer is a means of grace, De fato, o Catecismo Maior de Westminster nos diz que a oração é um meio de graça, along with preaching and sacraments. junto com a pregação e os sacramentos. And I think a case can be made for that. Eu acho que isso pode ser defendido.
prayer is certainly something that God can use to strengthen our faith. A oração, sem dúvida, é algo que Deus pode usar para fortificar a nossa fé. However, for our purposes this evening, let's just concentrate our focus on preaching and sacraments. Entretanto, para os nossos propósitos hoje, nós vamos nos concentrar na pregação e sacramentos. At the center of Reformed church life is the preaching of God's Word. No centro da vida da Igreja Reformada está a pregação da Palavra de Deus. When we gather for worship, the Bible is opened and read. Quando nos ajuntamos para a adoração, a Palavra de Deus é aberta e lida. It is exposited and applied to our lives. O texto é exposto e aplicado às nossas vidas. Sometimes we have little idea of how novel this can sometimes be in our day amongst churches. Às vezes nós temos uma ideia pequena de como isso pode ser uma novidade dentre as igrejas dos nossos dias. When I was a missionary, I spent some time at a place called Link Care in Fresno, California. Quando eu era um missionário, eu passei um tempo num lugar chamado Link Care em Fresno, na Califórnia. And that was a place to help missionary families who were struggling, which we were at that time. Era um lugar que ajudava famílias missionárias que estavam passando por alguma dificuldade, e nós estávamos nessa condição naquele momento. And I met another missionary there who was looking for a church to attend. E eu me encontrei com outro missionário naquela época que estava procurando uma igreja para cultuar. And he told me that he was just looking for a church where the Bible was opened and preached. E ele me disse que estava procurando simplesmente por uma igreja onde a Bíblia era aberta e pregada. This is a fairly large city of about 500,000 or 600,000 people. Era uma cidade de mais ou menos 500.000, 600.000 habitantes. There were dozens of churches in this city. Havia uma dúzia de igrejas na cidade, mais ou menos. And he'd been to many of these churches and they all had great music. Ele foi àquelas igrejas e todas elas tinham uma música excelente, But little to no Bible exposition. mas quase nenhuma exposição bíblica. So many of these churches did not even open the Bible to read it. Algumas dessas igrejas nem sequer abriam as escrituras para a leitura. He was looking for a church where they would actually open the Bible, read it, and preach from it. Ele estava procurando então uma igreja onde poderia se abrir a Bíblia e se pregar disso. So I told him about the United Reformed Church that we were attending and invited him to join us the coming Lord's Day. E eu falei para ele sobre uma igreja reformada unida que nós estávamos indo e os convidei para o próximo domingo estarem conosco. He then asked me, "Do they have a good band?" Então ele me perguntou, eles têm um bom grupo de música? And when I told him that they didn't, E quando eu disse que eles não tinham, he said, "Well, that's not going to work. My wife will only go to a church where they have a good band." ele disse, então isso não vai funcionar muito bem, a minha esposa só vai para uma igreja onde eles têm um bom grupo de louvor. And that story illustrates what's wrong with a lot of American Christianity E essa história mostra o que está errado no cristianismo americano. and Christianity that has been influenced by the American evangelical ethos. Um cristianismo que foi altamente influenciado pelo ethos evangelical americano. The emphasis is not on the word, A ênfase não está na palavra, but on the music. mas na música. A Reformed church is going to be different. Uma igreja reformada será diferente. We're going to have the preaching of the word as central, Nós teremos a pregação da palavra como central, because that puts the gospel central. porque isso torna o evangelho central. The gospel is what has power to transform lives. É o evangelho que tem o poder para transformar vidas. And because we have confidence that it can, we're going to invite people to sit under it. E porque nós confiamos que o evangelho tem esse poder, nós convidaremos pessoas para estarem ali na igreja. We want our friends and family and neighbors to hear preaching, Nós queremos trazer os nossos amigos, família e vizinhos para ouvir a pregação. to hear preaching that will not only confront them with their sin, Para ouvir pregação que não vai apenas confrontá-los com o seu pecado, but then also offer hope through Christ the Savior. mas que vai também oferecer esperança por meio de Jesus, o Salvador. People, they can and they do come to faith by coming to church and encountering the Savior through the preaching of the Word. As pessoas de fato podem começar a crer ao virem para a igreja e se encontrar com o Salvador por meio da pregação da palavra. We should encourage and expect visitors to be in our ranks every Sunday. Nós temos encorajar e esperar que visitantes estejam no nosso meio todos os domingos. And after people come to faith, E depois que eles chegam à fé,
The means of grace are also there to help them grow. Os meios de graça também estão ali para ajudá-los a crescer. And certainly preaching is the main diet for spiritual growth. Certamente a pregação é a dieta principal para o crescimento espiritual. As God's word is being preached and taught, Como a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, the lives of Christians are being renovated. a vida desses cristãos está sendo renovada. Faith is being built up, A fé está sendo construída, but so is obedience. mas também a obediência. Something similar happens with the sacraments. Alguma coisa similar acontece com os sacramentos. The sacraments are like a visible preaching of the gospel. Os sacramentos são como uma pregação visível do Evangelho. God has given them because He knows that we are weak. Deus nos deu os sacramentos porque Ele sabe que somos fracos. He knows that we are weak, so He not only gives something for our ears, Então Ele não nos dá algo apenas para os nossos ouvidos, but also things for our eyes, mas também algo para os nossos olhos, and our mouth, e a boca, and our nose, and our hands. e o nariz, e as mãos. The sacraments are God's multi-sensory way of building up our faith. Os sacramentos são a forma multissensorial de Deus elevar ou construir ainda mais a nossa fé. Whenever a baptism is administered, Quando um batismo é administrado, Christians are reminded and assured of the washing away of our sins by Christ's blood. os cristãos se lembram e têm a certeza de que o sangue de Jesus Cristo lava e nos purifica de todo o pecado. And whenever we partake in the Lord's Supper, E quando nós participamos da ceia do Senhor, we're comforted with the blood of Christ shed for us and His body broken. nós somos consolados com o fato de que Jesus Cristo derramou o seu sangue e o seu corpo foi quebrado por nós. The gospel comes to us and reminds us that we have a place in God's family, at His table. O Evangelho vem até nós e nos lembra que nós temos um lugar na família de Deus, na própria mesa. That lifts us up and encourages us to carry on as His children. Isso nos eleva e nos encoraja a continuarmos sendo seus filhos. These things are central in a Reformed church Essas coisas são centrais numa igreja reformada, because Christ is central to us. porque Cristo é central para nós. And the gospel is central. E o Evangelho é central. This is where we want to place our focus. É aqui que nós queremos colocar o nosso foco. When someone asks what's special or unique about our church, Quando alguém perguntar para nós o que é especial ou distinto da nossa igreja, we can just tell them, we are gospel people. nós podemos dizer a eles, nós somos um povo do Evangelho. We love the preaching of God's word. Nós amamos a pregação da palavra de Deus. We love the preaching of Christ. Nós amamos a pregação de Cristo. We love the sacraments that point us to Christ. Nós amamos os sacramentos que nos apontam para Cristo. We love our church. Nós amamos nossa igreja. And we want others to join us there. E nós queremos que outros se unam a nós ali. Because this is where we experience Christ's love most fully. Porque é ali onde nós experimentamos o amor de Cristo ainda mais completo. So our first distinctive is the centrality of word and sacrament ministry. O primeiro distintivo, então, é a centralidade da palavra e do sacramento. Our second is being confessional. O segundo distintivo é ser confessional. I remember some years ago that missionaries and people who were excited about outreach were regarded somewhat suspiciously by some church members in Canada. Eu me lembro que há algum tempo atrás, alguns missionários ou pessoas muito ligadas a evangelismo, elas eram vistas com maus olhos por alguns membros na igreja do Canadá. And that was justifiable to an extent. E isso era justificável até certo ponto. Because it was often the case that the evangelistically minded people in our churches in Canada were also the least likely to value the Reformed confessions. Porque geralmente essas pessoas com uma mentalidade mais evangelística, elas também desvalorizavam a ideia de confissões reformadas. Such people often gave the impression that the confessions were a liability rather than an asset if you want to be an outward-looking church. Essas pessoas geralmente davam a impressão de que confissões eram mais um problema do que um auxílio no sentido de alcançar os perdidos. So the thinking was that you can publicly maintain your confessions, Então o pensamento era, você pode publicamente ter uma confissão or you can do evangelism, ou fazer evangelismo, but you can't do both. mas não dá para ter ambos juntos. That is not only a false dilemma, Isso não é apenas um dilema falso,
It also loses sight of one of the things that makes our churches distinct. Mas também nos faz perder a vista do que torna a nossa igreja algo distinto. Let me just briefly refer here to the Belgic Confession, Deixa eu falar rapidamente sobre a confissão belga. one of the confessions of many Reformed churches around the world. Uma das confissões de muitas igrejas reformadas por todo o mundo. Did you know that the Belgic Confession was originally written as a sort of evangelistic tract? Você sabia que a confissão belga ela foi escrita originalmente como se fosse um folheto evangelístico? It was first written in French, the language of the people. Foi escrita em francês, a linguagem do povo. It wasn't written in Latin, the language of the academy, Não foi escrita em latim, que era a linguagem da academia, but French. mas francês. And it was first published not in a church book or in a hymnal, Não foi publicada, em primeiro lugar, num livro da igreja ou num inário, but in a little convenient booklet that you could put in your pocket. mas num livretinho que você poderia colocar no seu bolso. It was published to be distributed outside the church. Foi publicada para que fosse distribuída fora da igreja. As one author rightly put it, Como um autor corretamente colocou, the Belgic Confession was written as the church's witness to the world. a confissão belga foi escrita como o testemunho da igreja para o mundo. Certainly with its original purpose, the Belgic Confession served an outward-looking church. Certamente, com o seu propósito original, a confissão belga servia a uma igreja que estava olhando para fora de suas paredes. It can continue to do that today. E pode continuar fazendo isso hoje. Various churches around the world publish their confessions in little booklets that can be distributed. Várias igrejas por todo o mundo continuam publicando suas confissões em livretos que podem ser distribuídos. I have the Belgic Confession in Russian, Eu tenho a confissão belga em russo, used for evangelism by the evangelical Reformed churches of Ukraine. que é usado para evangelização pelas igrejas reformadas na Ucrânia. I have a Heidelberg Catechism in Spanish, Eu tenho o catecismo de Heidelberg em espanhol, used throughout Central and South America for evangelism amongst Hispanics. usado pela América do Sul e Central para a evangelização dentre os hispânicos. The Reformed churches of Brazil have published a neat little booklet with the three forms of unity. As igrejas reformadas aqui no Brasil publicaram um livretinho bem interessante com as 3 formas de unidade. And I've also prepared a similar booklet in English. E eu também já fiz algo parecido com isso em inglês. The confessions are being used to spread the gospel. As confissões estão sendo usadas para expandir o evangelho. And they can be used to spread the gospel. E elas podem ser usadas nesse intuito. I've met people here in Brazil who came to saving faith because someone shared the Heidelberg Catechism with them. Eu conheço pessoas aqui no Brasil que chegaram à fé salvífica porque alguém deu a elas um catecismo de Heidelberg. The Catechism summarizes the scriptures and the gospel found in the scriptures. O catecismo é um resumo das escrituras e do evangelho encontrado nas escrituras. It shouldn't be surprising that God can and does use something like that to bring people to himself. Não deveria ser surpreendente que Deus faz e usa coisas assim para trazer pessoas a Ele. Just like he might use a well-written evangelistic tract. Assim como Ele pode usar também um outro tipo de folheto evangelístico. So one of our distinctives is that we are not ashamed of our confessions. Então, uma de nossas características distintivas é que nós não nos envergonhamos de nossas confissões. Instead, we boldly hold them out and we use them. Ao invés disso, nós, de forma com intrepidez, apresentamos e usamos essas confissões. Having confession should be seen as a virtue, Ter essas confissões deveria ser visto como uma virtude, as a positive thing. como algo positivo. It's good to have confessions. É bom termos confissões And there are 3 reasons. por 3 razões. Let's review them. Vamos revisá-las. First of all, it's biblical. Primeiro, é bíblico. We see evidence in the scriptures that short summaries of the faith were already used in both the Old Testament and in the New Testament. Nós vemos nas Escrituras que esses resumos da fé eram usados tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. In the Old Testament, Deuteronomy 6 verse 4 comes to mind. No Velho Testamento, nos lembramos aqui de Deuteronômio 6, versículo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Deus é um. That's called the Shema, É o Shema, after the first word in Hebrew. depois da primeira palavra que aparece no hebraico. That was and still is a very brief statement of faith.
Essa era e ainda é um pequeno resumo, uma afirmação de fé. In the New Testament, Philippians 2, 6 to 11 is often regarded as an early Christian confession. No Novo Testamento, Filipenses 2, de 6 a 11, também é considerado como uma confissão do cristianismo primitivo. If it was done by the evangelistic church in the days of the apostles, Se isso foi feito por aquela igreja evangelística nos dias dos apóstolos, it should be done by an evangelistic church today too. também deve ser feito por uma igreja evangelística nos nossos dias. Second, confessions are inevitable. Segundo, as confissões são inevitáveis. The only question is whether you write them down or not, A única pergunta é se você tem elas escritas ou não, and also how detailed you'll make them. e quão detalhadas elas são. All churches have some kind of body of beliefs. Todas as igrejas têm um certo tipo de corpo de crenças. Some leave them unwritten, Algumas deixam essas crenças não escritas, but they are still there. mas estão lá. Many do choose to write them down. Alguns preferem escrevê-las. Some call it a statement of faith. Alguns chamam isso de uma afirmação de fé. We call our body of beliefs creeds and confessions. Nós chamamos as nossas crenças de credos e confissões. But there is always going to be a body of doctrine which a believer or a group of believers holds to. Mas sempre haverá então esse corpo doutrinário de doutrinas a qual um crente e um grupo de crentes se refere, crê. You can't believe without believing in something. Você não pode crer sem crer em algo. And anytime you start to express what it is that you're believing in your own words, E todas as vezes que você fala sobre o que você crê nas suas próprias palavras, you're making confession of your faith. você está fazendo uma confissão da sua fé. Confessions are inevitable. Elas são inevitáveis. Third, confessions are helpful. Terceiro, elas são úteis. For our purposes, we can note that they're helpful for telling the world what we believe. Para os nossos propósitos, percebemos que elas são úteis porque podemos dizer ao mundo o que nós cremos. They're also helpful when we're discipling someone and bringing them into the body of the church. Também são úteis enquanto estivermos disciplinando alguém e trazendo-os para dentro da igreja. When people need to be catechized. Quando as pessoas precisam ser catequizadas. The confessions provide a helpful outline for teaching the basics of Christian doctrine. As confissões nos apresentam então um esboço muito útil para ensinar os básicos da doutrina cristã. So creeds and confessions are biblical, they are inevitable, and they are helpful. Então, credos e confissões são bíblicos, inevitáveis e úteis. So how do you maintain this confessional distinctive? Então, como você mantém esse distintivo confessional? One way I've already mentioned. De uma forma que eu já mencionei. Do not be shy to mention the confessions when people want to know what you believe or what your church believes. Não se envergonhe de mencionar as confissões quando as pessoas querem saber o que você acredita ou a sua igreja. If someone asks what you believe, Se alguém lhe perguntar no que você crê, if you're a Presbyterian, you tell them the Westminster Confession of Faith. se você é presbiteriano, você diz a Confissão de Fé de Westminster. Would you like a copy? Você gostaria de uma cópia? If you're Reformed, you say, I believe the Belgic Confession of Faith. Se você é reformado, você vai dizer, eu acredito na confissão belga. Or the Heidelberg Catechism. Ou no catecismo de Heidelberg. Would you like a copy? Gostaria de uma cópia? Having a printed copy of your confessions is an excellent idea. Ter uma cópia impressa da confissão é uma ideia excelente. But you could also refer them to a website where they can find them. Mas você também pode levá-los a um website onde ele pode ver ali na internet. And that brings me to another point. E isso me traz uma outra ideia. When you have a website for your church or for your church plant, Quando você tem um website para a sua igreja ou plantação de igreja, don't hide your beliefs somewhere deep in the website. não esconda suas crenças em algum lugar mais profundo do website. Put a tab with something like what we believe right on the very front. Coloque ali na primeira página o que nós cremos. And when somebody clicks on that page, there should be a clear reference to your confession. E quando alguém clicar ali, então, vai haver uma referência clara à confissão que você crê. For Presbyterians, a reference to the Westminster Standards. Para presbiterianos, então, uma referência aos padrões de Westminster. For Reformed churches, a reference to the three forms of unity. Para igrejas reformadas, uma referência para as três formas de unidade. And finally, in church life, whether in worship services or Bible studies, wherever else,
make good use of the confessions. E finalmente, na vida da igreja, quer em culto ou em estudos bíblicos ou em qualquer lugar, faça um bom uso das confissões. Yes, we always have to make it clear that the confessions don't replace Scripture. Sim, nós sempre temos que nos lembrar que as confissões não substituem a Bíblia. We always have to draw the line between what Scripture says and what the confession says. Sempre temos ali o limite daquilo que a confissão diz e o que a Bíblia diz. We have to make it clear that these confessions are faithful and helpful summaries of Scripture. Deixamos claro que essas confissões são resumos fiéis do que a Bíblia diz. But there's no need to squirrel them away and keep them out of sight. Mas não há a menor necessidade de ocultá-las ou deixá-las fora da visão. They are an essential part of our identity. Elas são uma parte essencial de nossa identidade. They are a gift of God to His church. São um dom de Deus para a sua igreja. Our third distinctive is that we start with the end in mind. A nossa terceira característica distintiva é que nós começamos com um fim em mente. There is a tactic in evangelism known as bait and switch. Existe uma tática evangelística chamada de isca e troca. What this means is that you trick someone into buying into something, and after they've bought in, then you switch it to something else. Isso significa que você meio que engana alguém em comprar aquela ideia e depois que ela aceitou, você troca essa ideia por outra coisa. They take the bait, then you make the switch. Eles pegam a isca e aí você faz a troca. When it comes to outreach, I've sometimes seen it happen like this. Quando tem evangelismo, eu já vi acontecer algo parecido com isso. A group of enthusiastic people starts some kind of evangelism project. Um grupo de pessoas bem entusiasmadas começa um projeto evangelístico. But they're very careful to hide the fact that they are Reformed or Presbyterian. Mas eles têm bastante cuidado em esconder o fato de que eles são reformados. They try to hide their identity. Tentam esconder a sua identidade. If they're starting a church plant, they'll call it a community church. Se eles estão fazendo uma plantação de igreja, eles chamam aquilo de uma comunidade. They won't call it a Reformed or Presbyterian church. Não dizem que é reformado ou presbiteriano. But then later, after people have bought in, so to speak, Mas depois então que as pessoas caíram naquela armadilha, only later on do they find out that when they're worshiping with these people that they're Calvinists and not evangelicals. só depois então, quando as pessoas já estão ali adorando com eles, elas descobrem que são calvinistas e não evangelicais. They sometimes they're surprised by the switch and So- sometimes disillusioned as well. São surpreendidos então pela troca e ficam iludidos com aquilo. They thought they were going to worship at Hillsong, Eles achavam que iam adorar na Hillsong and they ended up in Geneva. e acabaram em Genebra. And it might seem like a good idea to hide some parts of our identity that outsiders might have trouble with. Parece uma boa ideia escondermos algumas coisas com as quais as pessoas vão ter dificuldade. But it actually does no one any favors. Mas na verdade não ajuda absolutamente ninguém. For one thing, people do not appreciate feeling that they have been tricked. Pois em primeiro lugar, as pessoas não gostam de saber que foram enganadas. But for another thing, and this is the more important thing, Mas por outro lado, e a coisa mais importante, there is something about this that lacks integrity. há algo relacionado a isso que nos mostra falta de integridade. We are not being truthful about who we are Nós não estamos sendo verdadeiros a respeito de quem somos or what we are trying to accomplish. ou que estamos tentando conquistar. And surely we can agree that integrity needs to be a priority throughout our lives. E é claro que nós concordamos que a integridade deve ser uma prioridade por toda a nossa vida. And that includes when we are looking outwards as churches. E isso inclui, obviamente, quando nós estamos olhando para fora das quatro paredes. We think of Christ. Nós pensamos em Cristo. We think of what 1 Peter 2:22 says about him. Nós nos lembramos do que 1 Pedro 2:22 diz sobre ele. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. Ele cometeu nenhum pecado, nem engano foi encontrado em sua boca. If that's true of him, Se isso é verdade sobre ele, and if we are united to him, e se nós estamos unidos a ele, then it should be true of us too. então também deveria ser verdade sobre nós. No deceit,
nenhum engano, no bait and switch. nenhuma isca e troca. What we're trying to accomplish in evangelism and church planting is the growth of the church and the establishment of new churches. O que nós estamos tentando fazer na evangelização e na plantação de igreja é o crescimento da igreja e o estabelecimento de novas igrejas. If we are reformed in our convictions, Se nós formos reformados em nossas convicções, then we would want to see our churches have a reformed identity. então nós deveríamos querer ver que nossas igrejas tenham uma identidade reformada. That means that we start with the end in mind. Ou seja, nós começamos com esse fim em mente. We're leading people towards that goal Estamos levando as pessoas a esse objetivo with integrity. com integridade. We begin our efforts with a clear idea of where we'd like to see things go, and then we work in line with that. Nós começamos os nossos esforços com uma ideia clara onde queremos chegar e fazemos de tudo para chegar ali. Our next distinctive is the nature of reformed worship. A próxima característica distintiva é a natureza do culto ou da adoração reformada. There is something distinctive about reformed worship. Há algo distintivo sobre o culto reformado. It's expressed in chapter 21 of the Westminster Confession. Isso está expresso no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster It's in Lord's Day 35 of the Heidelberg Catechism. e também está no Dia do Senhor 35 do Catecismo de Heidelberg. Reformed people confess from the Bible that we are not to worship God in any other way than He commands in His Word. Os reformados confessam que, das Escrituras, nós devemos adorar a Deus apenas da forma como Ele comanda em Sua palavra. This is the regulative principle of worship. Esse é o princípio regulador do culto. We could just as well call it the reformed principle of worship. Poderia ser chamado também de o princípio reformado de culto. It is the application of sola scriptura to our worship. É a aplicação do sola Escritura ao nosso culto. God's word alone can determine what elements are found in a reformed worship service. Somente a palavra de Deus pode determinar que elementos são encontrados no serviço de adoração reformado. Whether in an established church or in a church plant. Ou numa igreja já estabelecida, ou numa plantação de igreja. And this is different from what a lot of other churches practice. E isso é muito diferente do que outras igrejas praticam. For many other churches, the principle is, if the Bible does not forbid it, then we can do it. Para muitas outras igrejas, a regra é, se a Bíblia não proíbe, então nós podemos fazer. I know of a church in Canada where the pastor was a big fan of the TV show The Simpsons. Eu conheço uma igreja no Canadá onde o pastor era um grande fã do show, do desenho Os Simpsons. He decided to have a series of sermons based on episodes of The Simpsons. Ele decidiu fazer uma série de sermões baseados nos episódios dos Simpsons. For a number of Sundays, I think it was 8 Sundays, every Sunday people would come to church and they had a big screen at the front. Durante mais ou menos 8 domingos, as pessoas chegavam ali à igreja e tinha uma grande tela na frente da igreja. And instead of reading the Bible, they would watch The Simpsons. E ao invés de ler a palavra de Deus, eles viam ali os Simpsons. And then the pastor would preach his sermon based on what they watched in that episode of The Simpsons. E o pastor dava a sua mensagem a partir do que eles viam ali no episódio dos Simpsons. After all, God does not forbid it, therefore we can do it. Deus não proibiu isso, então a gente pode fazer. God doesn't say you're not allowed to watch The Simpsons in worship in the Bible. Deus não diz que podemos ver os Simpsons no culto, aqui na palavra. Then why not do it? Por que não fazer então? Moreover, this pastor also claimed that God is revealing truth through The Simpsons. Além disso, esse pastor defendia que Deus está revelando verdade por meio dos Simpsons. And we should pay attention to wherever God is revealing truth to us. E nós devemos prestar atenção para todos os lugares de onde Deus está revelando verdade a nós. We should not only listen to the Bible, but also to The Simpsons. Não ouvir apenas a palavra de Deus, mas também os Simpsons. Now this is the really strange thing. Isso aqui é a coisa mais estranha. The church where this took place had reformed in its name. A igreja onde isso acontecia tinha reformado no seu nome. But its practice was not following the reformed principle of worship. Mas a sua prática certamente não estava seguindo o princípio reformado de culto. The reformed principle is that we only do those things in worship that God has commanded.
O princípio reformado é que nós apenas fazemos aquilo que Deus comandou na sua palavra. And we do not add to those things and we do not take away from them. Nós não adicionamos, acrescentamos ou tiramos nada do que foi comandado. What are the things commanded for worship? O que são as coisas comandadas para a adoração? The reading and preaching of God's word, A leitura e pregação da palavra de Deus. the offering of prayers, Orações. the singing of psalms, O cântico dos salmos. and also biblical hymns, E também hinos bíblicos. the giving of Christian offerings. O ofertório. On certain occasions, there's also the administration of the sacraments Em algumas ocasiões, também a administração dos sacramentos. and the making of vows. E os votos. These are the things that God has ordained for public worship. Essas são as coisas que Deus ordenou para o culto público. We call these things the elements of worship, Nós as chamamos de os elementos de culto. and they are non-negotiable. E não são negociáveis. A Reformed church in Brazil Uma igreja reformada no Brasil will have the same elements as a Reformed church in Australia or Canada. deve ter os mesmos elementos que uma igreja reformada na Austrália ou no Canadá. They may have a different order of worship. Podem ter uma diferente ordem de culto. Things may be structured differently, Talvez a estrutura ali do culto seja diferente. but the elements will always be the same in sound Reformed and Presbyterian churches. Mas os elementos sempre serão os mesmos em igrejas presbiterianas e reformadas fiéis. Now, there's an important distinction that we make when it comes to worship. Há uma distinção importante que precisamos fazer quando lidamos com o culto. I've just been speaking about the elements of worship, Eu tenho falado sobre os elementos do culto, but there are also what we call circumstances. mas há também aquilo que chamamos de circunstâncias. You see, we distinguish elements from circumstances. Nós distinguimos elementos das circunstâncias. The Reformed principle of worship applies to the elements, but not to the circumstances. O princípio reformado de culto se aplica aos elementos, mas não às circunstâncias. Circumstances are the things surrounding worship. As circunstâncias são aquelas coisas que estão ao redor do culto. Examples of circumstances include Exemplos de circunstâncias são the times at which we worship, os horários para cultuarmos, the seating arrangement, whether we sit in chairs or in pews, o assento, sentamos em cadeiras ou em bancos, the musical accompaniment we might use, o acompanhamento musical, se utilizarmos, or even whether we use any musical accompaniment. se temos o acompanhamento ou não, inclusive. These things can be different from one church to the next. Essas coisas podem ser diferentes de uma igreja e outra. These things have to be determined by individual local churches, Essas coisas podem ser determinadas pelas igrejas locais, using wisdom from the scriptures according to the situation. usando a sabedoria que vem das escrituras de acordo com cada situação. Another distinctive that we hold is the importance of church offices. Uma outra característica distintiva que nós defendemos é a importância dos ofícios eclesiásticos. And it begins with the general office of every believer. E isso começa então com o ofício geral de cada crente. We emphasize that every Christian is united to Christ, Nós enfatizamos que cada cristão está unido a Cristo. and therefore, like Christ, a prophet, priest, and king. Portanto, como Cristo, esse cristão é um profeta, sacerdote e rei. And one of the important consequences of that relates to the prophetic part of that threefold office. E uma das consequências importantes, então, disso se relaciona ao aspecto profético desse ofício em três partes. In a Reformed or Presbyterian church, every believer is called to be a witness for Christ. Em uma igreja presbiteriana ou reformada, cada crente é chamado a ser uma testemunha por Cristo. And therefore, in a church plant scenario, we would emphasize the need for every Christian in that group to be actively reaching out. Portanto, num cenário de plantação de igreja, nós enfatizamos a necessidade de cada cristão ali, naquele grupo, de ser envolvido ativamente no evangelismo. That's not just the responsibility of the leadership. Não é apenas responsabilidade da liderança, That's something to which all of us are called. isso é algo para o qual todos somos chamados.
If we share in Christ's anointing, se nós compartilhamos da unção de Cristo, we pray for opportunities to witness to Christ. nós rogamos a Deus por oportunidades para testemunharmos de Cristo. And we look for those opportunities and we seize them. Nós procuramos as oportunidades e nós as aproveitamos. So there is the general office of every believer. Então esse é o ofício geral de cada cristão. But there are also special offices of minister, elder, and deacon. Mas há também os ofícios mais específicos de ministro, presbítero e diácono. Very few churches outside of the Reformed and Presbyterian world maintain these three biblical offices. Poucas igrejas fora do campo presbiteriano ou reformado mantêm esses ofícios bíblicos. I once did a lecture at an evangelical seminary in Mexico for a group of pastors. Uma vez eu dei uma palestra num seminário evangélico no México para um grupo de pastores. And afterwards we had a time of questions and answers. E depois nós tivemos ali um período de perguntas e respostas. They had a problem. Eles tinham um problema. They would have people come to their church. Eles tinham pessoas que vinham até a igreja, These people would worship with them for a little while, elas estavam ali e adoravam com eles por um tempo, but when they were confronted with a certain lifestyle issue, then they would move on to another church. mas quando elas eram confrontadas com um tipo de vida específico, elas saíam dali e iam para outra igreja. And that lifestyle issue was typically cohabitation apart from marriage. E esse estilo de vida de confrontação que eles recebiam era geralmente viver juntos sem estar casado. The pastors didn't know what to do about it. Os pastores não sabiam o que fazer a respeito disso. I asked them two questions. Eu os perguntei duas perguntas. First, do you have church membership? Primeiro, você tem membresia de igreja? Second, do you have elders in your churches? Segundo, vocês têm presbíteros em suas igrejas? And in both instances, the answer was no. E para as duas perguntas, a resposta foi não. They were copying the American evangelical missionaries and church planters who had brought their way of doing church to Mexico. Eles estavam copiando aquilo que os missionários evangélicos americanos e plantadores de igreja haviam trazido lá dos Estados Unidos para o México. The church leadership consisted of one man, A liderança da igreja era formada por um homem, the pastor. o pastor. And the idea of church membership was non-existent. E a ideia de membresia da igreja não existia. There were people who just showed up and participated. Então eram pessoas que simplesmente apareciam ali e participavam. There were people who had been baptized, Tinham até sido batizadas, but they made no commitment to the church, mas não fizeram nenhum compromisso com a igreja and there was no accountability to the church. e não havia prestação de contas ali. There was no accountability to a body of elders who had supervision over these people. Não havia prestação de contas a esse corpo de presbíteros que tinham supervisão sobre elas. So I pointed these pastors to what Christ taught in Matthew 18 Então eu levei esses pastores ao que Cristo ensinou em Mateus 18, about church discipline. sobre disciplina eclesiástica. And they had never heard it before. E eles ficaram surpresos, nunca tinham ouvido falar a respeito daquilo. It was the first time they had ever heard about Matthew chapter 18. A primeira vez que eles tinham ouvido falar de Mateus 18 nesse sentido. We need accountability. Nós precisamos de prestação de contas. And so we need the concept of church membership, Então precisamos do conceito de membresia de igreja, where people make a commitment to a local congregation, onde pessoas fazem um compromisso com uma igreja local, where people come under the supervision of a body of elders. onde essas pessoas se colocam debaixo da supervisão de de presbíteros. You need elders for that. Nós precisamos de presbíteros para isso. And so too, Reformed church planting will always be done under the supervision or oversight of a consistory or a session. Ou seja, a plantação de uma igreja reformada sempre será feita debaixo da supervisão de um consistório ou de um conselho. Sometimes that consistory or session is nearby. Às vezes esse consistório ou conselho está próximo, At other times it might be further away. ou às vezes pode estar bem distante. But as the group grows, especially as people are being converted and discipled,
Mas com o crescimento do grupo, especialmente as pessoas se convertendo e sendo discipuladas, our eyes have to be open for people within that group who have leadership potential, men who have leadership potential. os nossos olhos devem se voltar então para a comunidade e percebermos os homens ali que estão aptos à liderança. And such men need to be discipled in that direction. E tais homens devem ser discipulados nesse sentido, For a church plant to be viable in the long term, para que uma plantação de igreja seja viável a longo termo. there will need to be men capable of serving as office bearers from the local community. Deve haver homens capazes de servir como oficiais daquela comunidade local. The sixth and final distinctive is that we recognize the helpfulness of living together with other churches in a federative relationship or denomination. A sexta e última característica distintiva é a utilidade que nós vemos da comunhão, da conectividade entre igrejas num relacionamento federativo ou denominacional. There are advantages to being part of an organization of like-minded churches. Há muitas vantagens de sermos parte de uma organização de igrejas que pensam a mesma coisa. When evangelism is successful, Quando a evangelização é bem sucedida, and you have a church plant that is moving towards being an instituted church, e você tem ali uma plantação de igreja que está a caminho de ser uma igreja organizada, it is prudent to prioritize being part of a federation or denomination. é muito prudente priorizar o fato de ser parte de uma denominação ou federação de igrejas. And it's not only prudent, it's also something that Christ himself leads us to believe is important. Não é apenas prudente, mas é algo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a crer. In John chapter 17, we have Christ's high priestly prayer. Em João 17, nós temos ali a oração sacerdotal de Jesus. And he prays for the unity of his church, Ele ora pela unidade da igreja, that they would all be one, just as he is one with the Father. que todos fossem um, como ele é um com o Pai. And that is the closest possible unity. Essa é a unidade mais aproximada possível. That's what we need to pursue with other faithful churches. É isso que nós devemos buscar em relação a outras igrejas fiéis. And what are the advantages when you do that? Quais são as vantagens quando você faz isso? One is that you get to experience the unity of Christ's church on a larger scale. Uma delas é que você experimenta a unidade da igreja de Cristo em uma grande escala. A federative or denominational relationship connects your church community to other churches. Um relacionamento denominacional ou federativo conecta a sua igreja com outras igrejas. And that's not only in the same country, but even on an international level through broader ecumenical relationships. Não apenas no mesmo país, mas até mesmo a nível internacional, por relacionamentos ecumênicos mais amplos. That allows for churches to benefit from one another's insights. Isso permite que igrejas se beneficiem dos insights de uns e outros. Moreover, when a church struggles, the other churches share the burden. Além disso, quando uma igreja estiver ali com dificuldades, as outras igrejas compartilham desse fardo. They work together and pray together to resolve the issues. Trabalham juntas então e oram juntas para resolver os problemas. And they support each other in love. E se auxiliam em amor. Another important advantage is the possibilities for pooling resources. Uma outra vantagem importante é a questão de divisão de recursos. For example, church federations or denominations, they do theological education together. Por exemplo, federações ou denominações de igrejas podem fazer educação teológica juntas. I'm a minister in the Free Reformed Churches of Australia. Eu sou um ministro da Igreja Reformada Livre da Austrália. And in that context, we together support the Canadian Reformed Seminary in Canada. E nesse contexto, nós damos suporte ao Seminário Reformado do Canadá. It is regarded as our seminary. Ele é tido como nosso seminário. Each local church doesn't have to set up its own theological training for ministers and missionaries. Cada igreja local não precisa necessariamente estabelecer ali o seu centro de treinamento para ministros ou missionários. We can and we should do it together. Nós podemos e devemos fazer isso juntos. And so in Australia, we do it together with Canada to make it happen. Então, na Austrália, como falei, nós trabalhamos com o Canadá para realizar isso.
For these reasons, Reformed evangelism and church planting sees the value of connecting with other churches. Por essas razões, a evangelização reformada e a sua plantação de igreja vê o valor dessa conexão com outras igrejas. In the local communion of saints, we discourage the idea of lone rangers. Na comunhão dos santos local, nós desencorajamos a ideia dos lobos solitários. We don't want to see people isolating themselves from others. Nós não queremos ver ali as pessoas se isolando umas das outras. Instead, we want those individuals to connect and to be a living part of the church family. Ao invés disso, nós queremos que essas pessoas estejam conectadas e façam parte da mesma família eclesiástica. We need to apply that also on a corporate level. Temos que fazer isso também a nível corporativo. Apply that to our church community and its relationship to other like-minded church communities. Aplicar isso a cada igreja, se relacionando ali com outras igrejas que têm a mesma ideia teológica. We ought not to be on our own doing our own thing. Não devemos estar isolados, fazendo nós mesmos as nossas próprias coisas. We pursue unity and cooperation. Nós buscamos a unidade e a cooperação. This is a Reformed distinctive. Isso, sem dúvida alguma, é um distintivo reformado. So we've looked at 6 of those distinctives. Então nós vimos 6 dessas características distintivas. And far more could be said on each of them. Mas muito mais coisas poderiam ser ditas nessas características. But I hope I've given you a sense of how being reformed makes us different. Mas eu espero que eu tenha feito vocês entenderem como ser reformado nos torna diferentes. And that difference is not something to be shunned or avoided. E essa diferença não é algo que deveria ser rejeitado ou evitado. If that difference were because we were being unbiblical, se essa diferença fosse porque estamos sendo não bíblicos, then yes, absolutely, we should leave it behind. We should do things differently. Claro, deveríamos abandonar essas ideias e fazer coisas diferentes. But I'm convinced that a lot of what we do is the result of careful reflection on the scriptures. Mas eu tenho certeza de que muito que nós fazemos é resultado de uma reflexão profunda das Escrituras. Some of what we do is culturally conditioned. We have the circumstances in worship. Algumas das coisas que nós fazemos têm a ver com a cultura e isso foi demonstrado, por exemplo, nas circunstâncias de culto. But these distinctives we've been talking about are based on the Bible. Mas todas essas características distintivas da qual falamos estão baseadas na palavra. It's on the scriptures that we need to stand. São nas escrituras que nós precisamos permanecer. That's really the essence of what it means to be reformed. Essa é a essência do que significa ser reformado. Obrigado. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, nosso Pai nos céus, we thank you for the reformed heritage. Nós te agradecemos pela herança reformada. We thank you for that desire to be committed to your word alone as our authority. Te agradecemos por esse desejo de estarmos fundamentados na tua palavra como única autoridade. We love your word. Nós amamos a tua palavra. It is a light for our path. É uma luz para o nosso caminho. A guide for our feet. Um guia para os nossos pés. Help us to love your word more. Nos ajude a amar mais a tua palavra. Not only as individuals, but also as church communities. Não apenas como indivíduos, mas também como comunidades de igreja. And help us to conform ourselves more faithfully to your word. E nos ajude a sermos mais conformados com a tua palavra. Help us to do that also when it comes to evangelism and church planting. Nos ajude a fazer isso também relacionado à evangelização e plantação de igreja. Help us to hold dear what you hold dear in your word. Nos ajude a ter como querido aquilo que o Senhor tem como querido na tua palavra. And we pray that this would serve the advance of the gospel in this dark world. E pedimos que isso sirva como o avanço do teu evangelho nesse mundo em trevas. That it would serve the salvation of the lost and the glory of your name. Que possa servir como a salvação dos perdidos para a glória do teu nome. Please hear us in Jesus our Savior. Por favor, nos ouça em Jesus Cristo. Amen. Amém.